crucifixo, uma imagem, né, de um santo, de uma santa, que se identifica ali com a religião católica, você se sente ofendida? Porque é muito fácil para as pessoas que são cristãs acharem que está tudo bem, né? Porque elas são cristãs. Mas se alguém não professa nenhuma religião ou professa uma outra religião, eu acho que Rodolfo, eu já estou dando a minha opinião, quero saber a sua. Eu acho que é algo ofensivo. Eu me imagino, eu sou cristão, me imagino indo para um lugar, para um espaço público e vendo ali, de repente, uma imagem de uma outra divindade em todos os lugares, né? É uma coisa um tanto quanto estranha, né, para alguém que professa uma outra religião. Mas eu quero saber, te ofende? Então, não é uma questão de. A princípio, a mim, Isabela, não me ofende. Eu sou uma mulher de religião de matriz africana, sou de candomblé, sou macota, desde que me entendo por gente. Minha mãe é uma sacerdotisa, minha família é toda de candomblé, então eu fui criada dentro do terreiro. A grande questão, Rodolfo, não é o símbolo em si, ele não pode influenciar aquilo que a instituição pública está ali para fazer. E muitas das vezes, o que implicaria é que, em alguns momentos, o Estado é a mão mais pesada. E ela influencia sobre as religiões. Então, é ela que faz ou não faz os abatimentos dos impostos das religiões, correto? É ela que, às vezes, tem que resolver, o judiciário, às vezes, tem que resolver sobre algum embate que traz à luz a religiosidade de uma casa de religião ou um templo. Então, isso implica no meu medo, não na ofensa. Então, quando você chega, uma pessoa de candomblé, e vai, às vezes, precisar do judiciário para decidir algo sobre o candomblé, que leva em pauta alguns direitos fundamentais dessas pessoas, e você vê na distribuição uma cruz com o Jesus Cristo pregado, você vê em cima do juiz uma cruz com o Jesus Cristo quebrado, isso pregado, isso me assusta no sentido de qual será o posicionamento dessa pessoa que deveria ser imparcial sobre essa temática que muitas das vezes ela não conhece a realidade. Isso já cria uma certa descrença no judiciário de que aquilo não vai ter uma parcialidade. Afeta a Imparcialidade. imparcialidade. A imparcialidade. Então, assim, e provavelmente um cristão, se chegasse numa sala de um juiz que onde tivesse uma estátua de Xangô, não se sentiria confortável se o juiz tivesse que ter um pré-questionamento, mesmo que seja jurídico, mas que tivesse o mínimo de conhecimento da religião ou da dogmática religiosa. Isso amplamente influencia. Ninguém é livre das suas convicções, correto? Então, nós, como pessoas, temos nossas convicções religiosas. Então, o que parece perene quando você entra numa sala dessa é que você já tem uma predisposição que algo seja contra você. Entende? Então, não é uma questão de afetação quanto a isso, mas se tivesse a parte contrária numa situação dessa. Então, assim, hoje o Estado brasileiro vê muito a questão, por exemplo, do IBGE como um marcador social para aquilo estar ou não estar aí, foi isso que ele usou na decisão, por exemplo. A maioria dos brasileiros é cristão, então nós temos uma cultura já sedimentada, então mantém. Mas se for contrário, será que vai ser mantido? Será que nós não teremos problemas? E isso é uma coisa que eu não estou falando porque é legal, eu estou falando porque eu vivencio. Eu acabei de voltar do interior de Minas Gerais, porque nós tivemos que entrar com recurso de uma possível contravenção penal de perturbação do sossego que se transformou num crime ambiental, ou seja, não cabe nem capitulação, nem para a matéria, nem para o juiz resolver, porque em tese precisa de uma perícia, e você vê uma sentença sem fundamentação nenhuma, sabe? Onde deixa
para que a parte que ajuizou a ação falando que é perturbação de sossego resolver o que é barulho ou não, sendo que isso é responsabilidade da administração pública, não da pessoa civil. E aí você tem que recorrer, você tem que sustentar, porque é uma casa de religião de matriz africana. E você tem que demonstrar pro juízo que o Ministério Público tinha que estar falando, entendeu? Que existe uma resolução do Ministério Público para o tratamento, que existe uma resolução do CNJ para o tratamento de povos e comunidades tradicionais. Então, existe sim uma diferença que é quase um abismo entre as religiões de maioria, ou que são a maioria dentro do Estado brasileiro, e como o tratamento é diferente para a minoria. Então, assim, para lavar as minhas mãos, deixa do jeito que está, porque vai ser mais difícil se eu colocar um Oxê de Xangô, um símbolo budista, um Alcorão nas câmaras municipais, do que deixar do jeito que está. Então, assim, não é só uma questão de desrespeito a mim ou o tanto que aquilo me causa mal, mas eu sei que numa demanda em que eu leve isso ao judiciário, ele já me mostra que ele tem uma predisposição para resolver isso de forma contra aquilo que eu prego. Essa é a questão. Sim, compreensível. Beto,